Vamos considerar o seguinte cenário. Temos a necessidade de executar ou calcular o custo para a realização de uma pavimentação em concreto betuminoso nada quente, o CBUQ. Para isso, é crucial dispor da seguinte informação: qual é a estimativa de produção de CBUQ por dia? Essa métrica é fundamental para você dimensionar a patrulha, quer dizer, o conjunto de equipamentos necessário e o material e calcular o custo da operação. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a estar se inscrevendo aí, ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente disponibiliza aqui no canal. Como calcular a produtividade da pavimentação em CBUQ? Uma questão frequente em obras de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ, é avaliar a produtividade da equipe, ou seja, quanto de CBUQ podemos considerar por dia. A produtividade em obras de pavimentação é essencial por diversos motivos. Primeiro, permite você determinar a quantidade de CBUQ executada ou por hora e, consequentemente, por dia, possibilitando aí um melhor planejamento da obra. Segundo, auxilia no dimensionamento dos equipamentos da patrulha necessário para a atividade, garantindo assim uma operação eficiente e sem interrupções. E por fim, nós temos que vai facilitar o cálculo do custo de execução dessa pavimentação em CBUQ, ou por tonelada ou por metro cúbico, fornecendo aí uma estimativa precisa dos gastos envolvidos. Então, aqui você vai conseguir estimar aí a quantidade de material que você precisa para executar. Você vai dimensionar os equipamentos, porque a gente sabe que em obras de pavimentação, obras de infraestrutura, obras rodoviárias, o equipamento ele tem um peso bem considerado no custo da atividade. Então a gente tem que ter bem ciente esse dimensionamento dos equipamentos de acordo com a atividade, para que você tenha uma operação aí com eficiência e com os custos dentro do previsto. E, por fim, você precisa calcular todo esse custo de material, o custo geral da atividade. Então, a gente aqui vai permitir essas três questões. Fatores que impactam na produtividade da aplicação do CBUQ. Primeiro, nós temos a capacidade e disponibilidade de fornecimento de CBUQ ou da usina. Isso é um ponto muito importante quando você vai executar uma obra, principalmente se você vai ter um volume considerável. Essa usina te atende. Quando se trata de obra de pavimentação, a capacidade e disponibilidade da usina em fornecer CBUQ, o concreto betuminoso nada quente, são aspectos cruciais a serem considerados. É essencial conhecer que a usina pode estar atendendo múltiplos clientes simultaneamente e não ser exclusivamente daquela obra específica. Então, isso é um ponto que você tem que estar atento. A capacidade da usina é determinada por sua estrutura. Se a usina tem estrutura para dispor aquela quantidade de material, então é importante, e outros fatores ali que vão interligar isso ao fornecimento dos insumos, a brita, todo o material, o CAP. Então você tem que estar atento não só dessas questões, mas a usina tem essa estrutura. Isso quando você vai utilizar uma usina terceirizada, você vai comprar esse material, você não vai usar uma usina própria. Então é importante você estar atento a esses pontos. Como parte integrante do planejamento da obra de pavimentação, aí os gestores aí da obra podem minimizar risco e garantir que a execução seja bem sucedida e dentro do prazo e do orçamento estabelecido. A gente sabe que a produtividade em obras de infraestrutura, ela interfere muito no custo de execução da obra. Outro ponto importante é a distância média de transporte, ou seja, a usina ao local de aplicação. Ao planejar uma obra de pavimentação em CBUQ, a distância de transporte da usina
é um fator aí crucial a se considerar. Essa distância tem um impacto significativo tanto nos custos associados no transporte quanto na qualidade do CBUQ no momento da aplicação. É essencial, especialmente em relação à temperatura. A temperatura do CBUQ no momento da aplicação é um aspecto fundamental para garantir o quê? Qualidade e durabilidade da pavimentação. Então, longas distâncias podem resultar no resfriamento desse material, o que pode comprometer a sua aplicação. Então, essa distância média de transporte ela vai impactar dois pontos. O primeiro ponto é o custo com o transporte. E outro ponto é também a distância, pode afetar na qualidade do CBUQ no que se refere à temperatura. Então, a gente vê que tem questões que envolvem a pavimentação que é importante você estar atento a essa distância de aplicação da massa. Eu já tive aí a oportunidade de, em consultorias, fazer esse estudo de viabilidade e um dos pontos que se observa é a distância das usinas ao ponto aí, o centro de massa aí, da aplicação desse material. Você tem sempre essa preocupação com a distância, onde é que essa usina está localizada. As pedreiras, geralmente as pedreiras são próximas das usinas, mas podem ser que tenha usinas que tenha que considerar também essa distância do fornecimento desse material. Então, todos esses pontos têm que estar sendo analisados na hora de execução do CBUQ. Não apenas calcular o custo da massa, mas todo o processo envolto aí que envolve a operação. E um ponto bem destacar aí, que a gente sabe que tem mais pontos a ser destacado, mas a gente está destacando aqui, elegeu esses três, que o primeiro a disponibilidade da usina, se a usina não é própria, se ela vai atender dentro dessa expectativa. A distância média de transporte, que vai impactar dois pontos. O primeiro, no custo de transporte e na qualidade do CBUQ, do que se refere à temperatura, né? A norma exige temperaturas mínimas de aplicação desse CBUQ, e então é importante estar atento a esses pontos. E por fim, a gente tem que estar atento na capacidade de aplicação da vibroacabadora. É o ponto-chave da produtividade. Quanto essa vibroacabadora ela produz, para você ver por hora, para você, dentro da expectativa, se você vai usar mais de uma frente, vai usar mais de uma vibroacabadora, você está também a esse ponto que a capacidade da vibroacabadora por hora é que vai impactar no seu dimensionamento, no dimensionamento dos caminhões, quanto é que eu vou fazer por hora, toneladas por hora, para eu dimensionar a quantidade de caminhão para que não tenha ociosidade da vibroacabadora. Então, todos esses pontos tem que estar atento. Se a quantidade de caminhões que você vai utilizar para atender essa vibroacabadora, esse intervalo entre o caminhão atender a vibroacabadora, voltar para recarregar, retornar, esse tempo de ciclo. Então, tudo isso é importante estar atento na hora da aplicação do CBUQ. Quanto é que eu posso aplicar? Quanto eu posso dimensionar? Então, aqui a gente trouxe esses três pontos de atenção considerados aí nesse cálculo. Cálculo da produtividade da vibroacabadora na aplicação de CBUQ. Agora compreendemos todos os fatores que impactam a produtividade da pavimentação, vamos apresentar o cálculo da produtividade da vibroacabadora para execução de pavimentação em concreto betuminoso nada quente, CBUQ. Isso medido em toneladas por hora. Esse cálculo se fundamenta na metodologia adotada no Sistema de Referência de Obras, o ciclo aí do DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O ciclo fornece aí diretrizes e padrões aí conhecidos para avaliar a produtividade e custo envolvido na execução de obras rodoviárias. Partindo dessa metodologia, vamos desenvolver o cálculo. Para este fim, é fundamental termos conhecimento de algumas variáveis
que influencia o cálculo da produtividade da vibroacabadora. Nós temos a distância percorrida, D, refere à extensão da área a ser pavimentada, medida em metros. A espessura da camada, F, indica aí a profundidade da camada asfáltica a ser aplicada, geralmente medida em metros. O fator de conversão, I, que é um coeficiente para converter unidades de medida, a exemplo aqui neste caso, de metros cúbicos para tonelada. Toda a estrutura do cálculo está em metros, vai gerar metros cúbicos e a gente precisa, como a produtividade é medida em toneladas por hora, a gente precisa do fator de conversão. E fator de eficiência, que vai aí representar a eficiência operacional da vibroacabadora, ou seja, o tempo realmente que essa acabadora está trabalhando. É importante esse fator de eficiência, porque a gente sabe que dentro do prazo de 1 hora a gente não vai ter o equipamento completo naquela hora. E a gente, quando utiliza esse fator de eficiência, a gente dá mais precisão ao cálculo. Largura útil refere-se à largura da faixa aí a ser pavimentada pela vibroacabadora, medidas em metros, e tempo de ciclo S indica o tempo necessário da vibroacabadora completa esse ciclo aí de passagem medidos em minutos. É importante a gente destacar aqui que o tempo de ciclo ele vai é o somatório aí do tempo, esse tempo de deslocamento, o tempo fixo do equipamento, que é justamente esse tempo de manobra, de ajuste aí de mesa, algum trabalho que seja executado para dar início ao trabalho, a gente considera dentro desse espaço. Compreender todas essas variáveis é essencial para você dar precisão ao seu cálculo aí, ao seu cálculo. Para realizar o cálculo da produtividade, utilizamos a seguinte fórmula: P igual a 60, que multiplica D, multiplica F, multiplica I, multiplica J, multiplica M dividido por S, aonde P representa a produtividade da vibroacabadora em toneladas por hora, D, como vimos, é a distância percorrida aí pela vibroacabadora em metros, F indica a espessura da camada aí do concreto betuminoso nada quente CBUQ, medidos em metros, e fator de conversão para converter em metros cúbicos para tonelada. J representa o fator de eficiência da vibroacabadora. M corresponde à largura útil a ser pavimentado medida em metros. E S o tempo de ciclo. Por que multiplicamos por 60? Multiplicamos por 60 aí o numerador para converter o resultado para toneladas por hora. A unidade aqui do tempo de ciclo estamos considerando em minutos. E para você converter para a produtividade toneladas por hora, nós multiplicamos por 60. Vamos aqui para um exemplo prático para a gente aplicar aí a fórmula. Para o cálculo da produtividade da vibroacabadora na aplicação de CBUQ, temos os seguintes variáveis. A distância nós consideramos aqui 29 metros. A espessura da camada vamos considerar 0,05 metros. Fator de eficiência. Para esse cálculo vamos considerar que trabalhamos 50 minutos para cada hora. Então nós temos o seguinte cálculo: 50 dividido por 60, vamos encontrar 0,83. Fator de conversão, vamos considerar 2,4 toneladas por metro cúbico. A largura útil, 3,660 metros. E o tempo de ciclo, vamos considerar 6,70 minutos. Esse tempo total de ciclo. Aplicando aqui na fórmula, nós temos 60 vezes 29, vezes 0,5, vezes 2,4, vezes 0,83, vezes 3,6, dividido por 6,70. Nós encontramos
623,89 dividido por 6,70, encontramos 93,12 toneladas por hora. Então aqui a gente chegamos nesse cálculo de 93,12 toneladas por hora, produtividade nesse cenário para essa fibroacabadora. Essa informação, o que é que nos fornece? Aqui você tem condições de ver a produtividade da patrulha, rolo, calcular o custo, você tem como você dimensionar a quantidade de caminhão, que não vamos deixar para uma próxima aula, mas com essa informação você tem condições de estimar o custo pela quantidade de hora que você estima ou pela área que você quer pavimentar naquele dia, você tem condições de fazer todo o planejamento, dimensionar equipamentos, dimensionar caminhões, encontrar o custo dessa atividade. Você chegou até esse ponto do vídeo, você tem interesse aí na área de obras de infraestrutura. Se você deseja ampliar seu conhecimento na área de orçamentos de obras de infraestrutura, eu gostaria de apresentar o curso Orçamento de Obras Rodoviárias. Neste curso, o tema é abordado em módulos, seguindo uma sequência aí bem distribuída, com a metodologia passo a passo, aplicação de exemplos práticos, o que facilita a assimilação do assunto. Através desse curso você terá a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades essenciais para a elaboração de orçamentos de obras de infraestrutura, obras rodoviárias. O curso apresenta, nós temos módulo de terraplanagem, módulo de pavimentação, drenagem, um módulo novo que nós acabamos de inserir no curso, que é o sinalização rodoviária, que vai te apresentar todos os assuntos abordados aí no processo de orçamentação, custo de horário de equipamentos, custo horário de mão de obra, BDI, que é um assunto aí fundamental no processo de orçamentação, como calcular o BDI, para toda a parte de cálculo de dimensionamento de equipamento, cálculo das equipes mecânicas, que vai te apresentar toda a parte de dimensionamento desse equipamento, produtividade do equipamento, como é que você estrutura todo o desenvolvimento aí do cálculo da estimativa de material. Todo esse universo está sendo bem disponibilizado aí neste curso. Basta você clicar no link aí na descrição e ir lá conhecer os temas que estão sendo abordados, ok? Até uma próxima aula. Até logo.